Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, hoje nós pensaremos no Salmo de número 134. Antes, porém, de analisar o Salmo, vamos fazer algo um pouquinho diferente daquilo que temos feito até o presente momento. Eu gostaria que nós contextualizássemos um pouquinho a mensagem deste Salmo. E para isso eu gostaria de chamar sua atenção para algumas passagens do Antigo Testamento. Começando por Números, no capítulo 3, nós temos aqui o ensino sobre como Israel deveria se portar em relação ao tabernáculo. E no verso 3 está instruído: estes são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos, consagrados para oficiar como sacerdotes. Então, eles teriam a responsabilidade de atuar diante do Senhor e tratando dos objetos do tabernáculo e um dia do templo, quando este fosse estabelecido. Verso 6. Mande chamar a tribo de Levi e coloque-a diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam e cumpram seus deveres para com ele e para com todo o povo diante da tenda do encontro ou a tenda do tabernáculo, para ministrarem no tabernáculo. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda do encontro e cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel ao ministrarem no tabernáculo. E com base no mesmo livro de Números, você sabe que algumas das tribos, alguns dos clãs da tribo de Levi, melhor dizendo, eram responsáveis uns para montarem o tabernáculo, outros para carregarem, transportarem os utensílios do tabernáculo e outros para montarem o tabernáculo, e o clã que vinha direto de Arão responsável pelo sacerdócio. Então tudo organizado, tudo muito bem feito, cada um executando a sua parte dentro do povo, assim como cada um executa a sua função dentro do corpo de Cristo. Mas chamando sua atenção também para outra passagem em Êxodo, no capítulo 27, os versos 20 e 21, a palavra de Deus diz: ordene aos filhos de Israel que tragam a você azeite puro de oliveira batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda do encontro fora do véu, que está diante da arca do testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, diante do Senhor. Este será um estatuto perpétuo entre os filhos de Israel, de geração em geração. E com base nesta passagem de Êxodo 27, versos 20 e 21, chamar sua atenção para o fato de que os líderes do trabalho no tabernáculo deveriam preparar este azeite puro. Este azeite deveria ser o meio através do qual sempre estaria uma chama acesa diante de Deus, a lâmpada acesa continuamente na presença do Senhor. E era responsabilidade dos sacerdotes nunca permitirem que esta luz, esta lâmpada se apagasse. Ela deveria estar continuamente acesa. Assim deveria ter, através do unguento, do azeite, melhor dizendo, a condição de ter a chama ardendo o tempo todo. Então, a lâmpada acesa diante de Deus continuamente era responsabilidade dos sacerdotes. E quero chamar sua atenção para um outro aspecto. Desde a tarde até pela manhã, diante do Senhor, eles fariam este trabalho. Então, todo final de dia, às 18 horas, começava um outro dia. Durante a noite até o dia seguinte, em seu encerramento nas 18 horas do dia seguinte. Então, durante esse período de 24 horas, começando às 18, ao fim de um dia até o fim do outro dia, nós teríamos os sacerdotes trabalhando o tempo todo, dentre outras coisas, não permitindo que esta lâmpada diante de Deus se apagasse. E nós temos também em Crônicas, no segundo livro de Crônicas,
no capítulo 13, 2 Crônicas 13, e o verso 11, a palavra de Deus diz: cada dia, de manhã e à tarde, oferecem holocaustos e queimam incenso aromático, colocando em ordem os pães da proposição sobre a mesa puríssima e o candelabro de ouro e as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde, porque nós guardamos o preceito do Senhor, nosso Deus, ao passo que vocês o abandonaram. Então aqui a história do rei Abias em relação a um outro rei, o rei Abias, rei do sul, o rei do norte entrando em guerra contra o sul, e o rei Abias aqui argumentando que vocês abandonaram o zelo pela causa do Senhor, mas nós continuamos no trabalho, mantendo o tabernáculo, o serviço do templo, mantendo os pães, mantendo a mesa puríssima, mantendo o candelabro e as lâmpadas acesas desde a tarde até a manhã, repetindo muito tempo depois da passagem de Êxodo, o princípio que nós havíamos já mencionado, de que os sacerdotes eram responsáveis por este zelo para com a casa do Senhor, originalmente no tabernáculo, que se movia depois no templo, e assim nós temos esta tradição do zelo pela casa do Senhor, em particular mantendo as lâmpadas acesas. Eu quero chamar sua atenção para este fato. E por fim, antes de entrarmos no Salmo 134, lembrar de uma passagem em Lucas, no capítulo 2, e o verso 37, descrevendo o contexto do nascimento do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. O verso 37 de Lucas, capítulo 2, a palavra de Deus diz: agora era viúva de 84 anos, ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia, com jejuns e oração. Então, com isto, nós podemos deduzir algumas coisas. Primeira delas, o óbvio, que o serviço no templo, ele era contínuo. Dia e noite, noite e dia, dia após dia. Isto era mantido com padrão de excelência. E nós temos então esta tarefa que vai da tarde de um dia, como nós consideramos que é o início no calendário judaico, da forma de contar o dia, até o fim do dia, que seria o entardecer do dia seguinte. E durante este período de 24 horas, sacrifícios eram feitos, havia zelo pelo templo e principalmente as lâmpadas ficavam acesas, a lâmpada que nunca deveria se apagar. E era a responsabilidade dos sacerdotes fazerem isto. E nós vimos, com base em 2 Crônicas, que o rei Abias, em contraste com o norte, fala para o rei: nós aqui no sul, e eu como rei de Judá, nós temos mantido essa tradição enquanto vocês abandonaram o zelo pela manutenção da casa do Senhor. E tudo isto para preparar o caminho, então, para o Salmo 134, que diz o seguinte: bendigam o Senhor, todos vocês, servos do Senhor, que se encontram na casa do Senhor nas horas da noite. Levantem as mãos para o santuário, bendigam o Senhor, que de Sião, o Senhor que fez o céu e a terra, abençoe você. Então aqui nós temos um outro aspecto relacionado ao que eu falei anteriormente, que não somente os sacerdotes deveriam zelar pelo tabernáculo e pelas coisas do templo, mas é também passivo de aceitação que durante a noite, durante o dia, pessoas que não estavam relacionadas ao sacerdócio, elas se posicionavam no templo para servir o Senhor Deus em orações, em adorações, em jejuns, como nós lemos em Lucas no capítulo 2, verso 37 acontecia. Não, esta pessoa de Lucas 2:37, ela não participava dos serviços sacerdotais, mas ela está nos átrios do templo, ela está no domínio do templo ali, na região do templo, nas áreas do templo, fazendo com que o Senhor Deus de Israel seja servido também através de orações e súplicas e jejuns e assim por diante.
E Matthew Henry, no seu comentário sobre o Salmo 134, diz que alguns deles poderiam ficar durante a noite na casa do Senhor para guardar as coisas santas que ali estavam, para que não fossem profanadas, para que não fossem tiradas do templo, roubadas, não é? E assim a santidade, a ordem na casa de Deus fosse mantida. Então aqui nós temos quase que três categorias, três grupos de pessoas sendo incluídas. Se você considerar o comentário de Matthew Henry, você tem os sacerdotes, você tem os adoradores que estão nas dependências do templo, mas não exercitando os trabalhos sacerdotais, mas ali servindo ao Senhor com adorações e com orações, intercessões e jejuns. Mas você também tem a guarda do templo, que protegia o templo de pessoas estranhas e com intenções estranhas, protegendo indiretamente e diretamente os utensílios do templo. Seja como for, tudo isso nos ajuda a compor essa visão histórica, o contexto que está envolvido, a meu ver, neste Salmo 134. E aqui, em primeiro lugar, eu aprendo com o Salmo 134 o seguinte: a realidade da responsabilidade. Bendigam o Senhor todos vocês, servos do Senhor, que se encontram na casa do Senhor nas horas da noite. A responsabilidade para com a obra do Senhor, não somente durante o dia, quando talvez convém, mas durante a noite, quando a coisa se torna mais desafiadora, mais cansativa, mais perigosa, mas aquele que se dedica deve se dedicar desta maneira, havendo responsabilidade na atitude. Em segundo lugar, a realidade da retidão em fazer, em executar esta responsabilidade. A retidão. Verso 2: levantem as mãos para o santuário e bendigam o Senhor. Então, aqui nós temos tanto sacerdotes quanto adoradores, eles estão na missão de adorarem o Senhor, mas de uma maneira correta. As mãos precisam ser limpas, as mãos precisam ser erguidas em adoração. E assim nós temos esta realidade envolvendo a retidão no exercício da responsabilidade espiritual no serviço cristão. Em terceiro lugar, no verso 3, nós temos a realidade da repercussão. Verso 3: que de Sião o Senhor, que fez o céu e a terra, abençoe você. Então aqui nós temos a repercussão de nos dedicarmos na obra do Senhor durante o dia, durante a noite, incansavelmente, de maneira reta, de maneira íntegra, exercitando com retidão a nossa responsabilidade, que, em terceiro lugar, será abençoadas. Haverá uma repercussão para este trabalho. E o Salmo 134 é fabuloso nesse sentido. Então, nós somos remetidos indiretamente ao contexto de escalas. À medida que o serviço sacerdotal, o sistema sacrificial foi sendo implementado com o tempo, escalas eram necessárias. E daí você ter sacerdotes entrando num turno de trabalho e outros saindo para descansar, e você tem então esta escala para a preservação, para a manutenção da obra do santuário, dos utensílios, e especialmente para manter a luz acesa, a lâmpada acesa na presença de Deus. Também nós vemos nesse salmo a questão da integridade, como era importante para o salmista e para o povo de Israel que esta obra fosse feita com mãos puras, mãos erguidas, mãos dignas, mãos que expressavam e que expressem a integridade espiritual que Cristo outorga sobre o seu povo. Mas em terceiro lugar, a aprovação que advém de tudo isto, a repercussão, como falei, mas não somente uma aprovação humana de um serviço bem feito, mas a aprovação divina, que de Sião o Senhor, que fez o céu e a terra, abençoe você pela responsabilidade e pela retidão com a qual tal responsabilidade foi exercida, através da noite zelando pela obra do Senhor. E assim nós temos o zelo espiritual
na noite da devoção. Este é um título talvez que eu daria a esta meditação, o zelo espiritual na noite da devoção. Sermos zelosos durante o dia, mas sermos zelosos também durante a noite, quando as coisas não são tão favoráveis, quando as escalas da noite não são tão fáceis. Eu me lembro na minha época servindo no quartel, no Exército Brasileiro, e nós passávamos pelas escalas, e nós tínhamos as escalas vermelhas e as escalas pretas, uma para os dias da semana, outra escala para os dias de sábado e domingo, e nós tínhamos os horários, nós tínhamos o primeiro horário, o segundo horário e o terceiro horário. E o segundo horário, na minha época, ele era um horário, talvez dos três, o mais complicado, porque você pegava exatamente aquele tempo, normalmente do sono mais pesado, das 2 às 4 da manhã, e ali passar o segundo horário em alerta, vigiando, não era fácil, muitas vezes a céu aberto, exposto ao frio, enfim, não era algo fácil, não vinha naturalmente porque o corpo pedia o sono, você tinha que lutar para ficar atento e alerta. E assim aqui nós temos que no templo do Senhor pessoas estão durante a noite, e aqui eu acho bonita essa expressão e essa referência ao fato de que pessoas estão não num dia de festa durante o dia, mas agora estão à noite no templo zelando, quando talvez o barulho diminuiu, a popularidade já não está mais ao redor, as pessoas foram para as suas casas, agora existem poucos indivíduos ao redor, aqueles que estão no plantão, aqueles que estão a cargo de uma responsabilidade ou outra, poucos adoradores no santuário, talvez alguns apenas, talvez nenhum, não sei, em alguns momentos essa viúva ali o tempo todo. Seja como for, o zelo espiritual na noite da devoção, ou seja, buscarmos este zelo não somente durante o dia, durante o tempo de aceitação, de reconhecimento, de popularidade, mas quando as coisas estão mais no pano de fundo, mais obscuras, mais escondidas pelo véu da noite, sem aplausos, sem reconhecimentos, mas o zelo sendo mantido para com Deus da mesma forma. E isto é um grande desafio para mim e para você. E eu quero terminar, caminhar para o fim, chamando sua atenção para Isaías, no capítulo 66 e o verso 21, a palavra do Senhor diz, já quase no finalzinho da profecia de Isaías, também deles escolherei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. E aí você vai para o Novo Testamento, e aqueles que são maduros na palavra de Deus já sabem provavelmente para onde eu estarei remetendo a sua atenção, mas em 1 Pedro, no capítulo 2 e o verso 9, a palavra de Deus diz nessa passagem extremamente conhecida de nós todos. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. E tendo a luz maravilhosa brilhando em nossas vidas, tendo sido chamados das trevas para esta maravilhosa luz, a nossa responsabilidade como geração eleita, como sacerdócio real, como nação santa, como povo, propriedade exclusiva do Senhor, é de manter a luz de Cristo brilhando durante o dia e na escuridão da noite. E que para este fim o Deus Trino de Israel nos ajude hoje e que até que ele retorne. E quando ele retornar, quer ele nos chame, quer retorne, encontre a luz brilhando no altar das nossas vidas. A luz de Cristo, a unção do Espírito. E que para este fim o Deus Trino de Israel nos ajude. Deus abençoe e até a próxima.